Napoleon Hill nos ensina que A vida é um reflexo das escolhas que fazemos, e as pessoas que nos cercam desempenham um papel crucial na formação de nosso destino. Cada interação, cada conversa e cada influência pode moldar não apenas nossas crenças, mas também nosso comportamento e, consequentemente, nosso sucesso. Quando você se depara com a mentalidade de escassez em alguém, é imperativo que tome uma atitude assertiva. Afaste-se. Essa mentalidade, que brota do medo e da insegurança, pode ser uma praga que contamina a mente de quem a observa e a absorve. A mentalidade de escassez é um estado de espírito que carrega consigo a crença de que os recursos são limitados. As pessoas que operam sob essa perspectiva veem o mundo como um lugar onde a competição é feroz e onde a abundância é uma ilusão. Elas acreditam que, para que alguém ganhe, outro deve perder. Essa visão distorcida não só limita o potencial de quem a possui, mas também pode interferir na sua própria capacidade de prosperar. Se você se permitir ser influenciado por essa mentalidade, corre o risco de adotar uma visão pessimista da vida, o que pode se traduzir em estagnação e falta de progresso. Imagine um ambiente de trabalho onde a escassez reina. Os colaboradores, ao invés de colaborar e compartilhar ideias, se tornam guardiões de seus conhecimentos, temendo que, se alguém mais brilhar, isso signifique que sua luz será ofuscada. A criatividade e a inovação se tornam raras, pois todos se concentram em proteger seu próprio espaço, em vez de buscar um crescimento coletivo. Nesse cenário, até mesmo os mais talentosos podem se ver paralisados, pois a energia criativa é sufocada pela desconfiança e pelo medo. Assim, ao perceber essa mentalidade em alguém, é fundamental tomar uma decisão consciente. Afaste-se. A importância de se distanciar de pessoas que cultivam essa visão limitada não pode ser subestimada. A energia que você permite que entre em sua vida molda quem você é e o que você se torna. Ao se cercar de indivíduos que acreditam na abundância, que veem o potencial em cada situação e que estão dispostos a compartilhar suas conquistas, você se coloca em um caminho de crescimento e realização. A mentalidade de abundância, por sua vez, é uma mentalidade que promove a generosidade, a colaboração e a prosperidade mútua. Ao adotar essa visão, você não só se abre para novas oportunidades, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo, criando um ciclo positivo que se retroalimenta. Em um mundo onde a escassez é uma crença comum, a escolha de adotar uma mentalidade de abundância é um ato de coragem e uma decisão estratégica. Essa escolha é o que separa os sonhadores dos realizadores. Quando você se afasta de pessoas que veem o mundo através da lente do medo e da falta, você se posiciona para atrair aqueles que são motivados por possibilidades e que estão dispostos a trabalhar juntos para criar um futuro mais brilhante. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas a intenção clara de se cercar de pessoas que compartilham uma visão positiva pode ser o primeiro passo para mudar sua própria trajetória. À medida que você se afasta da mentalidade de escassez, você começará a notar que as oportunidades se tornam mais evidentes. As ideias fluem mais livremente e os relacionamentos se tornam mais significativos. Você começa a perceber que não está competindo por um pedaço de bolo, mas que existem bolos infinitos a serem criados. Essa mudança de perspectiva é poderosa e permite que você se concentre em seu próprio crescimento e desenvolvimento, em vez de se preocupar com o que os outros têm ou não têm. No entanto, o desafio não termina apenas em identificar e afastar-se da mentalidade de escassez. É igualmente importante reconhecer outros comportamentos que podem prejudicar seu progresso.
Um dos mais prejudiciais é a tendência de se ver como uma vítima das circunstâncias. Essa visão limitada impede que você assuma a responsabilidade por suas ações e decisões, e assim pode criar um ciclo de negatividade que se perpetua. Quando você se vê como uma vítima, você abdica do seu poder pessoal, permitindo que fatores externos moldem seu destino. Ao se encontrar em situações onde a negatividade parece reinar, é crucial fazer uma pausa e refletir. Aqueles que constantemente se posicionam como vítimas raramente reconhecem que têm a capacidade de mudar sua situação. Essa falta de responsabilidade é contagiosa e pode rapidamente afetar aqueles que o cercam. A energia negativa que emana de tais indivíduos pode drenar sua motivação e obscurecer sua visão de futuro. Ao se afastar de pessoas que se recusam a assumir responsabilidade por suas vidas, você se protege de um ciclo vicioso que pode ser difícil de romper. A mudança começa dentro de cada um de nós, e a forma como encaramos as adversidades é um reflexo de nossa mentalidade. Ao invés de se vitimizar, é necessário adotar uma postura proativa, onde você se vê como o autor de sua própria história. Essa mudança de paradigma não só o capacita a enfrentar desafios com resiliência, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Ao cultivar uma mentalidade de responsabilidade e autoconfiança, você se torna um farol de esperança e motivação, atraindo aqueles que compartilham essa visão e afastando aqueles que preferem permanecer na sombra da vitimização. A resistência à mudança é outro comportamento que merece sua atenção. Muitas pessoas se agarram à zona de conforto, temendo o desconhecido. Essa resistência não apenas limita o crescimento pessoal, mas também pode criar um ambiente estagnado, onde a inovação não tem espaço para florescer. Quando você se depara com alguém que resiste à mudança, é essencial avaliar se essa mentalidade está afetando sua própria disposição para crescer e se adaptar. A evolução é uma parte fundamental da vida, e aqueles que se recusam a se adaptar podem se tornar um fardo, impedindo seu progresso. Se você deseja alcançar novos patamares, é fundamental se cercar de pessoas que veem a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. A resistência à mudança muitas vezes está enraizada no medo, e o medo é um dos maiores obstáculos para o sucesso. Ao se afastar de aqueles que se opõem à transformação, você se abre para novas experiências e perspectivas que podem enriquecer sua jornada. Por fim, a manipulação emocional é um tema que demanda atenção especial. É crucial reconhecer comportamentos manipulativos que podem minar sua autoestima e confiança. Indivíduos que utilizam a manipulação emocional frequentemente buscam controlar os outros para atender às suas próprias necessidades, criando um ambiente tóxico que não é propício ao crescimento. Liberte-se dessas relações que não respeitam sua integridade emocional e busque conexões que promovam o respeito mútuo e o apoio genuíno. Ao refletir sobre todos esses aspectos, fica claro que a escolha de se afastar de pessoas que apresentam esses comportamentos prejudiciais é essencial. Cada passo que você dá em direção a um círculo mais positivo e encorajador é um passo em direção ao seu próprio sucesso. Ao cercar-se de indivíduos que compartilham uma visão de abundância, responsabilidade e abertura à mudança, você se coloca em um caminho de crescimento contínuo. Assim, ao eliminar a negatividade e a escassez de sua vida, você abre espaço para a verdadeira prosperidade. O que você permite que entre em sua vida molda não apenas quem você é, mas também quem você está se tornando.
Portanto, ao se afastar de pessoas que perpetuam a mentalidade de escassez e a vitimização, você se posiciona para uma vida de realizações e conquistas. O próximo passo é continuar a jornada, observando se ao seu redor existem aqueles que se recusam a assumir a responsabilidade por suas ações. Este é um sinal claro de alerta, um convite para uma reflexão mais profunda sobre a natureza das relações que você cultiva e a influência que elas têm em seu destino. Em nossa jornada pela vida, encontramos diferentes tipos de pessoas que nos influenciam, algumas de forma positiva e outras de maneira negativa. Um dos comportamentos mais prejudiciais que podemos observar em alguém é a tendência de se colocar constantemente na posição de vítima das circunstâncias. Indivíduos que se veem como vítimas não apenas se afastam da responsabilidade por suas ações, mas também criam um ambiente de negatividade que pode ser contagioso. Afirmar que a vida é uma sucessão de infortúnios e que tudo o que acontece é resultado de fatores externos é um caminho que leva ao estancamento e à estagnação. Imagine, por um momento, o impacto que uma mentalidade de vítima pode ter sobre o seu próprio desenvolvimento. Quando você passa tempo com alguém que está sempre se lamentando, atribuindo suas dificuldades a fatores externos, você pode começar a adotar essa mesma perspectiva. Essa contaminação mental pode se tornar um obstáculo significativo em sua busca por crescimento e realização pessoal. Ao se cercar de pessoas que não assumem a responsabilidade por suas vidas, você corre o risco de internalizar essa atitude, levando à paralisação de suas próprias ambições e sonhos. A responsabilidade é uma chave fundamental para o sucesso. Quando você assume a responsabilidade por suas ações, está no controle do seu destino. Por outro lado, a mentalidade de vítima não apenas nega essa responsabilidade, mas também se recusa a ver as oportunidades que surgem a partir das dificuldades. Cada desafio traz consigo uma lição valiosa, e aqueles que se veem como vítimas perdem a chance de aprender e evoluir. Eles se afundam em uma espiral de autocompaixão e desespero, e você, ao se associar a eles, pode acabar se sentindo preso nessa mesma espiral. É fundamental reconhecer que todos enfrentamos dificuldades. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que se estagnam está na maneira como lidamos com essas dificuldades. As pessoas bem-sucedidas encaram as adversidades como trampolins para o crescimento, enquanto os que se veem como vítimas tendem a se afundar ainda mais em suas circunstâncias. Essa visão de mundo pode ser tão poderosa que, em vez de buscar soluções, elas se concentram em justificar suas queixas. É como se estivessem em um ciclo vicioso onde a autoindulgência se torna um substituto para a ação. Portanto, se você notar que alguém ao seu redor está constantemente se colocando em uma posição de vítima, é hora de refletir sobre a sua própria posição nessa relação. Afastar-se de pessoas que abraçam essa mentalidade é uma estratégia de proteção não apenas para o seu bem-estar emocional, mas também para o seu crescimento pessoal. Ao se distanciar desse tipo de influência, você abre espaço para se cercar de indivíduos que inspiram, motivam e desafiam você a ser melhor. O poder da escolha é um dos dons mais valiosos que possuímos. Ao escolher as pessoas com quem nos cercamos, estamos moldando nosso ambiente e, consequentemente, nossa mentalidade e nossas ações. Optar por se afastar de quem tem uma mentalidade de vítima é uma escolha que pode trazer frutos positivos a longo prazo. Você deve buscar relacionamentos que promovam a responsabilidade, a proatividade e a resiliência. São essas características que, quando cultivadas, levam ao crescimento e ao sucesso.
Imagine agora como seria sua vida se você se cercasse de pessoas que enfrentam dificuldades com coragem e determinação. Elas não apenas assumem a responsabilidade por suas escolhas, mas também inspiram você a fazer o mesmo. Com essas pessoas, você cria um ambiente onde a aprendizagem e o crescimento são a norma e não a exceção. Você se torna parte de uma comunidade que celebra as vitórias, aprende com as derrotas e, acima de tudo, assume o controle de suas vidas. Além disso, é importante considerar que a negatividade atrai negatividade. A energia que você coloca no mundo volta para você. Se você está constantemente em contato com pessoas que se veem como vítimas, é muito provável que comece a adotar essa mesma mentalidade, sem nem perceber. Você pode se tornar mais pessimista, mais relutante em assumir riscos e menos disposto a buscar novas oportunidades. O caminho para o sucesso é pavimentado com ações ousadas e uma mentalidade positiva. E isso se torna impossível quando você está cercado por pessoas que se entregam à autocomiseração. Portanto, ao perceber esse comportamento em alguém, lembre-se de que se afastar pode não apenas ser uma decisão saudável, mas uma necessidade vital para o seu desenvolvimento. Busque cercar-se de pessoas que veem a vida como um campo de possibilidades, que encaram desafios com determinação e que estão sempre prontas para aprender e crescer. Esse é o tipo de energia que alimenta a ambição e o desejo de alcançar grandes feitos. À medida que você se afasta dessa mentalidade de vítima, estará mais preparado para enfrentar os desafios que a vida lhe apresenta. Você começará a ver cada obstáculo como uma oportunidade disfarçada, um impulso para se superar e se desenvolver. A responsabilidade se tornará um princípio guia em sua vida, e você perceberá que, embora não possa controlar todas as circunstâncias externas, pode controlar suas reações a elas. Conforme se distancia dessa mentalidade de vítima, você também deve estar ciente de outro fator importante que pode impactar seu crescimento: a negatividade contagiosa. Se você se permite ficar próximo de pessoas que criticam constantemente e reclamam de suas circunstâncias, pode acabar drenado emocionalmente. Essa negatividade é uma força poderosa que pode rapidamente se espalhar e afetar sua própria motivação e entusiasmo. Portanto, continue sua jornada em busca de um ambiente que promova a positividade e a ambição, e esteja sempre atento às influências que você permite em sua vida. Ao final, a escolha de se afastar de pessoas que se veem como vítimas é uma das muitas decisões que você tomará ao longo de sua vida. Cada escolha molda seu caminho e influencia seu destino. Portanto, olhe ao seu redor. Faça uma avaliação cuidadosa das pessoas em sua vida e, se necessário, tome a coragem de se afastar de quem não contribui para o seu crescimento. Lembre-se de que o seu sucesso depende em grande parte das influências que você permite entrar em sua vida. Escolha sabiamente e você encontrará um caminho mais claro e iluminado rumo aos seus objetivos e aspirações. A vida é uma jornada repleta de oportunidades, desafios e, acima de tudo, escolhas. Entre essas escolhas, a mais crítica pode ser a seleção das pessoas que nos cercam. Cada indivíduo que entra em nossa vida traz consigo uma bagagem de experiências, crenças e, é claro, a sua própria mentalidade. Nesse sentido, é fundamental que tenhamos um olhar atento e discernente sobre aqueles que escolhemos como companhia, pois muitas vezes a energia e a vibração de uma pessoa podem influenciar significativamente nosso próprio caminho. Quando falamos sobre negatividade, não se trata apenas de uma característica passageira de alguém. A negatividade é uma força contagiosa, capaz de se espalhar como um vírus, infectando a mente e o espírito dos que estão ao redor.
Se você se encontra em um ambiente onde a crítica constante, as queixas incessantes e a falta de gratidão são o padrão, é hora de refletir. O que você realmente deseja para a sua vida? Você quer ser arrastado por um ciclo de desânimo e pessimismo? Ou prefere cultivar um espaço onde a positividade e o crescimento floresçam? Não se engane, a negatividade não é apenas uma questão de perspectiva, mas sim uma mentalidade que, quando alimentada, pode se tornar um modo de vida. A pessoa que é perpetuamente negativa tende a ver o mundo como um lugar cheio de obstáculos e dificuldades. Essa visão não apenas limita a sua própria experiência, mas também tem o potencial de contaminar aqueles que se encontram ao seu redor. A energia que emana de uma pessoa negativa pode drenar sua motivação, corroer sua confiança e, eventualmente, impedir que você alcance seus objetivos. Imagine um balde cheio de água limpa. Agora, adicione uma gota de tinta preta. O que acontece? A água, que antes era clara, agora se torna turva e opaca. Assim é a influência de uma mentalidade negativa. Se você perceber que alguém em sua vida é constantemente crítico ou reclamador, afaste-se. Essa relação pode se transformar em um empecilho para seu crescimento, bloqueando o fluxo de ideias e inspirações que você precisa para prosperar. A negatividade não se limita apenas à crítica direta. Às vezes, ela se manifesta em pequenas atitudes cotidianas, como o desdém por conquistas alheias ou a incapacidade de celebrar os sucessos dos outros. Esses comportamentos, embora sutis, podem corroer a essência de uma relação e criar um ambiente hostil ao desenvolvimento pessoal. Portanto, é vital que você crie uma barreira saudável entre você e aqueles que não conseguem ver o lado positivo da vida. A sua paz de espírito vale mais do que qualquer amizade que possa estar baseada na crítica e na reclamação. Cultivar um ambiente saudável é uma das chaves para o sucesso. Ao se distanciar de indivíduos tóxicos, você abre espaço para conexões mais construtivas, onde a troca de ideias e a inspiração mútua podem prosperar. A vida é curta demais para ser gasta em companhia de pessoas que não agregam valor. Quando você se cerca de indivíduos que buscam crescimento e se envolvem em discussões produtivas, você se coloca em um caminho mais seguro e gratificante. Além disso, é importante lembrar que a negatividade não é apenas prejudicial para o espírito, mas também pode ter um impacto físico. O estresse emocional causado por relacionamentos negativos pode se manifestar em problemas de saúde, como ansiedade e depressão. Nesse sentido, manter distância de pessoas que drenam sua energia é um ato de autocuidado. Você tem o direito de proteger seu bem-estar e fazer escolhas que favoreçam sua saúde mental e emocional. Às vezes, afastar-se de pessoas negativas pode ser desafiador, especialmente se essas pessoas estiverem profundamente enraizadas em sua vida, como amigos de longa data ou até mesmo familiares. No entanto, a habilidade de estabelecer limites é fundamental. Você não precisa ser rude ou hostil. Em vez disso, pode optar por se afastar gradualmente ou limitar a interação. A escolha de priorizar seu crescimento pessoal e espiritual deve vir em primeiro lugar. Ao fazer isso, você não apenas se protege, mas também envia uma mensagem poderosa sobre a importância de se cercar de positividade. A negatividade, como mencionado, pode ser contagiosa, mas a positividade também tem o mesmo potencial. Ao se cercar de pessoas que inspiram, que compartilham sonhos e que buscam constantemente melhorar, você se coloca em um ciclo virtuoso de motivação e crescimento. As conversas se tornam mais significativas, as ideias se expandem e as oportunidades surgem. A energia que você emana atrai experiências semelhantes.
Conforme você avança em sua jornada, é essencial cultivar relacionamentos que sejam edificantes e que tragam uma sensação de apoio mútuo. Busque pessoas que celebrem suas conquistas, que estejam dispostas a ajudá-lo em momentos de dificuldade e que compartilhem seus valores e visões de futuro. Esses laços são cruciais para o desenvolvimento pessoal e profissional e podem ser a diferença entre o sucesso e a estagnação. Assim como é importante afastar-se da negatividade, é igualmente vital buscar ambientes que promovam a evolução pessoal. Isso pode incluir participar de grupos de discussão, cursos, seminários ou mesmo interagir com pessoas que possuem interesses semelhantes. Quando você se envolve com indivíduos que têm ambições e visões de futuro, você se inspira a criar suas próprias metas e aspirações. Essa troca de ideias e experiências pode ser profundamente gratificante e pode abrir portas que você nunca imaginou serem possíveis. A vida é um reflexo das escolhas que fazemos e das pessoas que escolhemos ter ao nosso redor. O cuidado com as relações interpessoais pode determinar o quão longe você irá, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A negatividade, como uma sombra, pode seguir você se você não tomar cuidado. Portanto, é fundamental que você mantenha um olhar crítico e atente para os sinais que indicam que é hora de se afastar. Por fim, ao considerar as relações em sua vida, lembre-se de que cada conexão deve agregar valor à sua jornada. A negatividade é um sinal claro de que algo não está certo, e ignorá-la pode ter consequências sérias. Ao tomar a decisão de se afastar de pessoas que trazem essa energia, você está, na verdade, fazendo um investimento em si mesmo. Você está abrindo espaço para a ambição, a criatividade e o crescimento. E assim, enquanto você se afasta da negatividade, comece a refletir sobre as suas próprias metas e aspirações. O que você realmente deseja alcançar? Quais são os seus sonhos? A próxima etapa em sua jornada requer um foco renovado na busca por pessoas que compartilhem suas ambições e que estejam dispostas a crescer ao seu lado. O caminho para o sucesso está repleto de oportunidades, mas para aproveitá-las, você precisa estar cercado por aqueles que também desejam trilhar esse caminho. A falta de ambição pode ser tão prejudicial quanto a negatividade, pois pode desviar você de seu próprio propósito e objetivos. Portanto, esteja atento às características daqueles que o cercam e faça escolhas que o impulsionem em direção ao seu verdadeiro potencial. Em um mundo repleto de oportunidades e desafios, é fundamental cercar-se de influências que elevem sua vibração e contribuam para seu crescimento pessoal. No entanto, existem características em algumas pessoas que podem ser altamente prejudiciais ao seu desenvolvimento. Uma delas é a falta de ambição, uma condição que, se percebida em alguém, deve servir como um sinal de alerta. A ambição é um motor essencial para o progresso. É a força que impulsiona a busca por metas e a realização de sonhos. Quando se está rodeado de indivíduos que não compartilham esse impulso, corre-se o risco de ver seus próprios objetivos se dissolverem em um mar de complacência. A falta de ambição se manifesta de várias maneiras. Às vezes, ela é visível na falta de entusiasmo em relação a projetos ou até mesmo na maneira como as pessoas falam sobre o futuro. Indivíduos que não têm metas claras tendem a viver no presente de maneira passiva, sem uma visão do que desejam alcançar. Eles podem se contentar com a mediocridade e esse conformismo pode ser contagioso. Quando você está ao lado de alguém que não busca se aprimorar, pode ser difícil manter sua própria motivação e foco. É crucial entender que a ambição não é sinônimo de ganância ou egoísmo. Trata-se de um desejo saudável de alcançar algo maior, de se superar e de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor.
A falta dessa qualidade em alguém pode criar um ambiente que não apenas desencoraja a própria ambição, mas também mina a confiança e a determinação de quem está próximo. Ao se relacionar com pessoas que não têm objetivos ou que não se esforçam para crescer, você pode se ver sucumbindo à apatia e à inércia. Imagine a situação. Você está cercado por pessoas que não têm aspirações, que falam sobre a vida de maneira resignada e que não estão dispostas a investir em seu próprio desenvolvimento. Essa atmosfera pode ser sufocante. Sua energia, sua paixão e seu entusiasmo são fundamentais para a sua trajetória de sucesso. Se você percebe que alguém ao seu redor não compartilha essa visão, é prudente tomar uma decisão consciente de se afastar. O seu tempo é precioso e investi-lo em relacionamentos que não promovem o crescimento é um desperdício. A ambição é um combustível que acende a chama da realização. Quando você se cerca de pessoas que são apaixonadas por seus objetivos, que estabelecem metas desafiadoras e que trabalham incansavelmente para alcançá-las, você é inspirado a fazer o mesmo. A energia criativa e a determinação que essas pessoas transmitem podem ser contagiosas, estimulando um ciclo de motivação e progresso. Por outro lado, a falta de ambição pode criar um ambiente de estagnação, onde a mediocridade é aceita como norma. Essa aceitação pode levar à conformidade, e a conformidade é o oposto da inovação e do crescimento. Ademais, a falta de ambição pode estar relacionada a uma visão distorcida de si mesmo e do mundo. Muitas vezes, pessoas que não têm metas claras enfrentam inseguranças e dúvidas sobre suas próprias capacidades. Elas podem se sentir perdidas, sem saber qual direção seguir. Essa incerteza é um terreno fértil para a negatividade e o pessimismo, que, como já mencionado, são contágios e podem impactar diretamente sua própria mentalidade. Se você não tiver cuidado, poderá absorver essas inseguranças e permitir que elas afetem sua visão de futuro. Por isso, afastar-se de pessoas que carecem de ambição é uma forma de proteger sua própria mentalidade e seus objetivos. É uma escolha consciente de não permitir que a falta de visão de outros interfira em sua jornada. Lembre-se de que as pessoas com quem você se associa têm um impacto profundo em sua vida. As ideias, atitudes e comportamentos delas podem moldar a maneira como você vê o mundo e, mais importante, como você vê a si mesmo. A ausência de ambição também pode estar ligada a uma resistência ao crescimento e à evolução. Essa resistência pode vir de um medo subjacente de falhar ou de se expor a novos desafios. Quando você se depara com alguém que não está disposto a sair da sua zona de conforto, é um sinal claro de que essa pessoa pode não ser a melhor companhia em sua busca por sucesso. O crescimento exige coragem, e estar cercado por aqueles que têm medo de avançar pode ser um obstáculo imenso. Ainda assim, é possível que a falta de ambição em alguém não seja necessariamente uma escolha consciente. Muitas pessoas podem estar lutando com suas próprias inseguranças e limitações. Isso não significa que você deva carregar o peso dessas lutas. Em vez disso, é importante reconhecer que cada um tem seu próprio caminho e que, embora seja natural querer ajudar, você não deve sacrificar seu progresso em prol do outro. Um ambiente saudável é aquele que nutre a ambição e a busca por objetivos. Portanto, busque se cercar de pessoas que sonham grande, que estabelecem metas e que estão dispostas a trabalhar para alcançá-las. A ambição é uma qualidade que pode ser cultivada. Ela pode ser inspirada por aqueles que compartilham uma visão comum de sucesso e realização. Quando você está em contato com pessoas que aspiram a mais, sua própria ambição é reforçada e você se torna parte de um ciclo positivo de crescimento. Agora, ao se afastar de pessoas que revelam falta de ambição,
você começa a abrir espaço para a entrada de novas influências em sua vida. Isso marca o início de um processo de transformação. À medida que você se distancia da mediocridade, pode começar a buscar ambientes que promovam a evolução pessoal. Essa jornada não é isenta de desafios, mas é fundamental para o seu desenvolvimento. A resistência à mudança é um dos maiores inimigos do progresso. Quando você se depara com pessoas que se opõem a qualquer forma de transformação, é preciso estar atento. Afinal, o crescimento não acontece em um ambiente estagnado. Ao se afastar de quem resiste à mudança, você se prepara para abraçar novas oportunidades e experiências que podem enriquecer sua vida. Portanto, esteja sempre em busca de ambientes que incentivem a evolução e a transformação, onde a ambição e o desejo de crescer são celebrados. Em resumo, ao perceber a falta de ambição em alguém, tome isso como um sinal claro para se afastar. A busca pelo sucesso é uma jornada que deve ser trilhada com pessoas que compartilham de uma visão semelhante de crescimento e realização. Cerque-se de indivíduos que têm objetivos claros, que sonham grande e que são motivados a alcançar suas aspirações. Dessa forma, você não apenas protegerá sua própria mentalidade, mas também abrirá espaço para relações que contribuirão para sua evolução pessoal e profissional. O caminho do sucesso é iluminado pela ambição, e você merece estar cercado por aqueles que apreciam essa luz. A vida é uma jornada repleta de possibilidades, mas também de desafios. Ao longo dessa jornada, encontramos pessoas que podem influenciar nosso caminho de maneiras significativas. Algumas dessas influências são benéficas, enquanto outras podem ser prejudiciais. Um dos aspectos mais cruciais a se observar é a resistência à mudança. A resistência é um sinal claro de estagnação. E estar cercado por indivíduos que se opõem ao crescimento pode ser um dos maiores obstáculos para alcançar seu pleno potencial. Quando nos deparamos com alguém que resiste a qualquer forma de transformação, devemos encarar isso como uma bandeira vermelha. A mudança é a essência da vida. Sem ela, não há evolução, nem aprendizado, nem progresso. Cada passo em direção a novos horizontes requer coragem e, muitas vezes, a disposição de deixar para trás velhos hábitos, crenças limitantes e zonas de conforto. Se alguém ao seu redor se recusa a aceitar essa verdade fundamental, é provável que essa resistência se torne uma âncora, puxando você para baixo em vez de elevar você para cima. Essas pessoas frequentemente se agarram ao familiar, mesmo que isso signifique permanecer em uma situação que não traz satisfação ou felicidade. Elas podem se sentir confortáveis na sua rotina, mesmo que essa rotina seja tóxica ou improdutiva. A resistência à mudança é muitas vezes alimentada pelo medo do desconhecido. O medo é uma emoção poderosa que pode paralisar até mesmo os mais ousados. Assim, ao observar essa resistência em alguém, você deve se perguntar: essa pessoa está me ajudando a crescer ou está me impedindo de avançar? Se a resposta for a segunda, é hora de considerar seriamente a necessidade de se afastar. O seu ambiente e as suas relações desempenham um papel fundamental em sua jornada de crescimento. O que você permite que entre em sua vida molda quem você é e quem você se tornará. Quando está cercado por pessoas que abraçam a mudança, você é incentivado a fazer o mesmo. Você se inspira nas histórias de superação, nas tentativas e nos erros que levam a conquistas. Ao contrário, a presença de indivíduos que rejeitam a mudança pode criar um espaço de inércia, onde o medo e a complacência prosperam. A resistência à mudança também pode manifestar-se em atitudes críticas e céticas em relação a novas ideias ou abordagens.
Se você se encontrar frequentemente em discussões onde as propostas de inovação são descartadas ou ridicularizadas, é um sinal de que você está em um ambiente que não favorece o crescimento. A mente aberta é uma qualidade essencial para o sucesso, pois permite que novas oportunidades sejam exploradas e que soluções criativas sejam encontradas. A resistência a isso pode ser um veneno que lentamente enfraquece a sua determinação e a sua capacidade de avançar. Além disso, a resistência à mudança muitas vezes vai de mãos dadas com a mentalidade de escassez. Aqueles que acreditam que as oportunidades são limitadas tendem a resistir a novas experiências, temendo que, ao se abrir para algo novo, estejam perdendo o que já têm. Isso cria um ciclo vicioso onde a estagnação se torna a norma, perpetuando um estado de insatisfação e frustração. Afastar-se de pessoas que não conseguem ver além do que é familiar é uma forma de afirmar sua própria visão de abundância e crescimento. Ainda que a mudança possa ser desafiadora, é também uma fonte de aprendizado e autodescoberta. Cada nova experiência traz consigo a oportunidade de refletir sobre quem somos e o que realmente queremos. Para aqueles que se recusam a se adaptar ou a evoluir, a mudança é um inimigo. Para aqueles que abraçam a vida em toda a sua complexidade, a mudança é uma aliada. Ao se afastar de indivíduos que temem a mudança, você se coloca em um espaço onde a curiosidade e a exploração podem florescer. Essa transição pode ser difícil. Às vezes, as pessoas que resistem à mudança são aquelas que mais amamos ou que sempre estiveram ao nosso lado. No entanto, é importante lembrar que seu crescimento pessoal deve ser sua prioridade. O amor e a amizade não devem ser uma prisão, mas sim um suporte que o impulsiona para frente. Se você perceber que alguém está constantemente puxando você para trás, é hora de reavaliar essa relação. O ato de se afastar não significa necessariamente cortar laços de maneira abrupta ou hostil. Em muitos casos, pode ser mais saudável estabelecer limites. Você pode optar por limitar o tempo que passa com essas pessoas ou escolher não discutir certos tópicos que geralmente levam à resistência ou ao pessimismo. Essa prática de proteção emocional é uma habilidade essencial para manter sua própria sanidade e motivação. A resistência à mudança é um tema que não deve ser subestimado. Ela pode se manifestar de várias formas, desde a recusa em buscar novas oportunidades de trabalho até a aversão a mudanças na rotina diária. Para aqueles que estão comprometidos com o crescimento pessoal, é preciso estar atento a esses sinais e agir de acordo. Afastar-se de quem resiste à mudança é uma forma de se cercar de energias que promovem a evolução. À medida que você se coloca em ambientes que incentivam a mudança e o crescimento, você começará a perceber uma transformação interna. Sua mentalidade se expandirá. Suas ambições se fortalecerão e sua visão de futuro se tornará mais clara. Você se tornará mais resiliente e mais capaz de enfrentar os desafios que a vida lhe impõe. Essa jornada de autodescoberta e evolução não é apenas sobre você, é sobre impactar positivamente aqueles que estão ao seu redor. Agora, enquanto você reflete sobre essas questões, é importante também considerar outro aspecto negativo que pode surgir em relações tóxicas: a manipulação emocional. Essa forma de controle sutil pode ser devastadora e muitas vezes está entrelaçada com a resistência à mudança. Muitas vezes, aqueles que se opõem ao crescimento pessoal também são os que utilizam táticas de manipulação para manter o status quo. Portanto, ao afastar-se da resistência, você também deve estar atento a como as emoções estão sendo utilizadas nas suas relações. Esteja preparado para aprofundar-se nessa questão e entender como se libertar de influências que não
respeitam sua integridade emocional. O caminho para a liberdade e a realização pessoal começa com a conscientização e a ação. No vasto campo das interações humanas, onde emoções e intenções se entrelaçam, é crucial desenvolver uma sensibilidade aguçada para reconhecer comportamentos que podem prejudicar nosso bem-estar e crescimento pessoal. Um dos aspectos mais insidiosos que podemos encontrar em nossas relações é a manipulação emocional. Essa prática, que pode se disfarçar de carinho, preocupação ou apoio, é uma das formas mais sutis de controle que uma pessoa pode exercer sobre outra. Ao identificá-la, devemos agir de forma decisiva e firme, afastar-se. A manipulação emocional é uma estratégia que visa desestabilizar o outro, criando um ambiente onde a pessoa manipuladora se beneficia às custas da autoestima e da confiança da vítima. Essa dinâmica pode se manifestar de várias maneiras, desde críticas constantes que minam a autoconfiança, até tentativas de fazer a outra pessoa sentir culpa por suas próprias necessidades ou desejos. O manipulador geralmente é habilidoso em identificar vulnerabilidades e usar essas fraquezas para seu próprio benefício, tornando-se uma figura que, em vez de apoiar e encorajar, mina as bases da autoestima alheia. É vital perceber que a manipulação emocional não apenas prejudica a pessoa diretamente afetada, mas também contamina o ambiente ao redor. Uma pessoa que vive em um estado constante de manipulação emocional pode se tornar um poço de negatividade, e suas interações com os outros frequentemente refletem esse estado de desarmonia interna. Essa contaminação das relações pode se espalhar como uma praga, afetando não apenas o indivíduo-alvo, mas também todos que estão próximos. O resultado é uma atmosfera pesada, onde a confiança e o respeito são substituídos pela desconfiança e pelo medo. A primeira etapa para se proteger dessas dinâmicas tóxicas é desenvolver uma consciência aguçada de si mesmo e dos outros. Quando alguém tenta manipular suas emoções, é comum que você comece a duvidar de suas próprias percepções e sentimentos. Essa dúvida é uma das principais armas do manipulador. Ele trabalha para criar uma realidade onde suas próprias necessidades e desejos são colocados em segundo plano, enquanto os deles são exaltados. É essencial que você se mantenha fiel a si mesmo, aos seus sentimentos e às suas necessidades, sem permitir que a manipulação do outro distorça sua autopercepção. Além disso, ao reconhecer a manipulação emocional em suas relações, é importante estabelecer limites claros. A ausência de limites é um convite aberto para que o manipulador continue seu comportamento prejudicial. Ao definir o que é aceitável e o que não é, você começa a retomar o controle sobre sua vida emocional. Isso pode ser um processo difícil, pois muitas vezes os manipuladores se opõem a limites, tentando fazer você se sentir culpado por querer se proteger. No entanto, lembre-se de que seus sentimentos e necessidades são válidos e não há nada de errado em priorizá-los. A manipulação emocional frequentemente se disfarça de amor ou preocupação. Um manipulador pode afirmar que suas ações são motivadas pelo desejo de cuidar de você, mas essa é uma forma de distorcer a realidade. O amor verdadeiro não busca controle, ele busca liberdade, apoio mútuo e crescimento conjunto. Quando você perceber que alguém está tentando controlar suas emoções ou decisões por meio da manipulação, tome isso como um sinal de alerta. O amor genuíno nunca sacrifica sua integridade emocional em nome da relação. Muitas vezes, a manipulação emocional é acompanhada por uma falta de empatia. O manipulador foca em suas próprias necessidades, ignorando ou minimizando as emoções do outro.
Essa ausência de empatia cria um desequilíbrio nas relações, onde uma pessoa se sente como um objeto a ser utilizado e não como um parceiro digno de respeito e consideração. O reconhecimento dessa falta de empatia é um passo crucial para se libertar de relações tóxicas. Quando alguém não se importa com seus sentimentos, é um sinal claro de que você deve se afastar. O afastamento não precisa ser um ato de hostilidade ou ressentimento. Pode ser uma escolha consciente de priorizar seu bem-estar. Ao se afastar de relações que envolvem manipulação emocional, você abre espaço para conexões mais saudáveis e enriquecedoras. Relações baseadas em respeito mútuo, apoio e compreensão são fundamentais para o crescimento pessoal. Ao cercar-se de pessoas que valorizam sua integridade emocional, você cria um ambiente propício para o desenvolvimento de sua autoconfiança e autoestima. Outro aspecto a ser considerado é o ciclo vicioso que a manipulação emocional pode criar. Uma vez que você se torna alvo desse comportamento, pode se sentir preso em um ciclo de culpa, medo e submissão. Essa dinâmica é muitas vezes reforçada pelo manipulador, que utiliza táticas de gaslighting para fazer você duvidar de sua própria sanidade e percepção da realidade. É essencial reconhecer que você não está sozinho nessa luta. Muitas pessoas enfrentam situações semelhantes e, ao compartilhar suas experiências e buscar apoio, você pode encontrar força para romper com esse ciclo. A prática da autocompaixão também é fundamental nesse processo. Ao se afastar de relações manipuladoras, é natural sentir tristeza, raiva ou confusão. Permita-se sentir essas emoções, mas não fique preso a elas. A autocompaixão envolve aceitar seus sentimentos e tratá-los com gentileza, em vez de se criticar por estar em uma situação difícil. Reconhecer que você mereceu amor e respeito é um passo vital para curar-se das feridas emocionais deixadas pela manipulação. Além disso, ao se afastar de pessoas que manipulam suas emoções, você também deve se comprometer a não reproduzir esses comportamentos em suas próprias relações. A consciência sobre a manipulação emocional pode preparar você para ser um parceiro mais consciente e empático. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre a base da comunicação aberta e do respeito mútuo. E ao cultivar essas qualidades em si mesmo, você se torna um agente de mudança positiva nas vidas daqueles ao seu redor. Por fim, é importante lembrar que afastar-se de pessoas que exercem manipulação emocional não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem e amor próprio. Ao priorizar sua saúde emocional e bem-estar, você está fazendo um investimento em si mesmo que renderá frutos ao longo de sua vida. À medida que você se liberta dessas relações tóxicas, estará abrindo espaço para novas oportunidades, amizades e experiências que enriquecerão sua jornada. O caminho para a liberdade emocional é muitas vezes desafiador, mas é um caminho que vale a pena trilhar. Ao se afastar de manipulações emocionais, você não apenas se protege, mas também se permite florescer em um ambiente onde seu potencial pode ser plenamente realizado. A vida é muito curta para ser vivida sob o domínio de outros. É hora de reivindicar seu poder e abraçar as relações que realmente refletem a beleza e a autenticidade de quem você é. Escolha cercar-se de pessoas que elevam seu espírito, que apoiam seus sonhos e que respeitam sua integridade emocional. Essa é a verdadeira essência de relacionamentos saudáveis e enriquecedores, e é onde você encontrará a paz e a felicidade que merece.